Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 55, Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos construir no nosso experimento um pluviômetro. E vamos, ao longo da nossa atividade, discutir a importância da meteorologia para o nosso cotidiano. Vocês já imaginaram qual a importância, qual o papel da meteorologia no nosso dia a dia? Se nós não tivéssemos a meteorologia, nós iríamos ter dificuldade no plantio de alimentos, nós não iríamos identificar quando o clima pode esfriar de repente, não iríamos prever um desastre natural. Para nós aqui até isso não influencia tanto, mas para pessoas que vivem em locais onde tem uma grande incidência de tornados, por exemplo, ou no litoral, onde a maré muda com facilidade, com uma grande velocidade, a meteorologia é de extrema importância. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa importância da meteorologia no nosso dia a dia e vamos discutir o que é um pluviômetro e qual a sua relação com o tempo e com o clima. A relação do pluviômetro, nós vamos construir utilizando essa nossa garrafa, com o tempo e com o clima de uma determinada região. Os objetivos específicos são apresentar a importância do pluviômetro para a meteorologia e desenvolver e entender como funciona um pluviômetro. Então a gente vai construir um pluviômetro e vamos entender qual o funcionamento dele, como ele funciona, e vamos reconhecer a importância da porosidade do solo e das canaletas de escoamento de água. Porosidade do solo e canaletas de escoamento de água com relação ao pluviômetro, vamos explicar passo a passo ao longo do desenvolvimento dessa atividade. Vamos lá? Todos os dias, os meios de comunicação, como jornais digitais, impressos, rádios e televisão, divulgam os chamados boletins do tempo. Para a elaboração desses boletins diários, é necessária a análise de inúmeros dados coletados de equipamentos meteorológicos. Então, para você fazer uma previsão do tempo, você poder dizer, hoje à tarde tem chances de chover. Quanto por cento de chance? 90% de chance de chuva. Nossa, então quer dizer que é quase certeza que vai chover à tarde. Para um boletim diário, boletim do tempo, conseguir essa informação, ele precisa analisar e coletar inúmeros dados de equipamentos meteorológicos, como o nosso pluviômetro que nós vamos construir na nossa aula de hoje. Um desses equipamentos é o pluviômetro que construiremos a seguir. Para construir esse pluviômetro, importantíssimo para a previsão do tempo, para a previsão do clima, do tempo mais precisamente, porque o clima é uma sucessão de vários tempos, como a gente já discutiu anteriormente nas nossas aulas. Nós precisamos coletar esses dados. E o pluviômetro, ele coleta a quantidade de chuva. Quanto mais chuva em uma determinada época do ano, você vai estabelecendo o clima daquela região. No inverno tem um clima extremamente chuvoso para a nossa região, com 1000 milímetros de chuva ao longo do inverno. Então, com esse pluviômetro, nós conseguimos saber que choveram 300, 400 milímetros de chuva em uma determinada época do ano. Se nós não tivéssemos o pluviômetro, nós só iríamos observar. Nossa, está chovendo bastante. Será que está chovendo bastante numa intensidade de chuva muito grande ou por um longo período de tempo? Isso tudo é variável, a quantidade de água que cai do céu, da água que precipita. E o nosso pluviômetro ele pode nos dar dados de quanto está chovendo. Em milímetros. Choveu 10 milímetros na noite passada. No intervalo de 1 hora é muita chuva, é 1 centímetro de água em uma grande região. Então a gente vai coletando esses dados através do pluviômetro.
Para isso, nós vamos precisar de uma garrafa plástica com fundo chato. Essa é uma garrafa plástica, o fundo mais chato que eu encontrei. A gente vai tentar reduzir um pouquinho o fundo dela depois que a gente abrir. Uma régua plástica de 30 centímetros, então uma régua, nós vamos precisar de lápis, papel, borracha, cola branca, fita transparente, pedras pesadas para posterior à nossa atividade e uma tesoura, então uma tesourinha. Materiais super simples que você consegue encontrar na casa de vocês. Com a régua, meça o diâmetro do fundo da garrafa. Então, com a régua, vamos medir o diâmetro do fundo da garrafa. Tem em torno de 8,5 centímetros. Então, 8,5 centímetros. A parte do gargalo da garrafa será o funil do pluviômetro, mas lembre-se que a abertura do funil deve ter o mesmo diâmetro que o fundo. Então, nós precisamos cortar a garrafa nessa região para fazer um gargalo, para fazer um funil. A gente vai cortar o gargalo da garrafa para fazer um funil. Então, nós vamos cortar essa região e virar ela de ponta para encaixar no corpo da nossa garrafa, no corpo do nosso pluviômetro. A questão é, a região onde a gente for cortar aqui, ela tem que ter o mesmo diâmetro do fundo da garrafa. Então, nós vamos ter que medir aproximadamente 8,5 centímetros, então na região mais larga de preferência, depois a gente vai fazendo esses ajustes, que ele vai coincidir com os 8,5 centímetros aqui do fundo da garrafa. Um cortezinho rápido, uma pausa rápida no vídeo para a gente fazer esse corte e já retornamos. Pessoal, rapidamente aqui a gente retirou a parte de cima, o gargalo da garrafa, que tem o mesmo diâmetro que a região aqui do fundo, exatamente o mesmo diâmetro, 8,5 centímetros. 8,5 centímetros, exatamente. Agora, nós não vamos precisar da garrafa como um todo, apenas dessa região aqui de baixo que ela é mais reta. Então, nós podemos retirar o meio da garrafa. Nós vamos cortar a garrafa até essa região aqui e usar apenas o fundo. Não precisa deixar ela tão comprida, tão grande. Então, novamente, a pausa ali para realizar esse corte e nós já retornamos. Lembrando que se vocês forem cortar uma garrafa, pede ajuda para um adulto para realizar o corte, pelo menos para começar a fazer o corte, porque uma garrafa de plástico nem sempre é tão fácil de se cortar assim, certo? Já voltamos. Concluímos então essa parte do nosso pluviômetro, deixamos ela bem menor, tiramos toda essa parte superior aqui e o nosso gargalo vai funcionar aqui como um funil. Ah, mas ele ficou fora dessa região aqui. Então, o que interessa é que o nosso funil tenha o mesmo diâmetro que a base do nosso pluviômetro, ou seja, ele vai ficar um pouquinho para fora dessa região aqui, porque a nossa garrafa ela começa a afunilar para fazer parte dessa região central da garrafa que é mais fina, que não vai servir para o nosso pluviômetro no momento. Então nós vamos retirar a tampa e ele vai ficar montado dessa forma. Esse é o nosso pluviômetro. Toda a água que cair nessa região aqui vai se concentrar aqui embaixo. O diâmetro do nosso funil tem que ser o mesmo diâmetro da base da nossa garrafa. E ela tem que ser o mais reta possível para esse pluviômetro funcionar. Vamos para o próximo passo. No papel, desenhe uma escala em milímetros. O comprimento dessa escala pode ser igual à altura da parte inferior da garrafa. Eu já adiantei aqui a nossa escala e nós temos uma escala em milímetros. Como que eu faço uma escala em milímetros? Com a régua, coloco a régua em cima do zero, começando do zero, e eu faço um risquinho para cada risquinho da nossa régua. Então, os risquinhos maiores representam 5 milímetros, o intervalo de 5 milímetros. E a cada 10 milímetros, nós temos
1 centímetro. Então, aqui onde eu tenho o 10 na minha escala, quer dizer que eu tenho 10 risquinhos até chegar no 10. O risquinho maior é o 10º, que significa 10 milímetros, ou 1 centímetro. Aí eu vou ter mais 10 risquinhos até chegar no 20, quando eu vou ter 20 milímetros, ou 2 centímetros. Mais 10 risquinhos até chegar no 30 milímetros ou 3 centímetros e assim sucessivamente, vocês já entenderam, certo? Eu fiz até chegar a 80 milímetros. Por quê? Porque a nossa garrafa, ela vai ter do zero, nós já vamos fazer essa parte, do zero, lá no fundo da garrafa, ele tem que estar bem certinho, o zero, até o 80 é a região onde termina o nosso funil. Então, onde alcança o bico da garrafa que ficou para baixo. Então, mais do que isso, ela não vai encher. Nós paramos aqui no 80 aproximado. Nós nem vamos utilizar 80 milímetros, mas, acredito eu, mas é bom fazer. Se tem espaço, vamos fazer. Cole a escala do lado externo da garrafa. O zero deve coincidir com o fundo da garrafa. Então, a gente vai colar ela. Cola branca ou super cola, ela vai realizar esse processo. Deixa eu ver se ainda tenho a cola. Ih, parece que fechou. Tá bem no finalzinho a minha cola. Vou buscar uma outra cola. Já voltamos. Com a cola branca em mãos agora, já que a nossa super cola resolveu não sair, vamos colar nossa escala do pluviômetro no nosso pluviômetro. Lembrando que o zero deve coincidir com a base do nosso pluviômetro. Lá embaixo tem que estar o zero. Certo? Então, o zero tem que ser a parte mais baixa, tem que ser encostado no fundo da nossa garrafa. Obviamente, vai levar um tempo até essa nossa escala secar aqui, mas nós precisamos proteger ela da chuva, justamente porque ela vai ficar exposta à chuva. E para a gente fazer isso, nós vamos colar fita adesiva transparente sobre essa escala. Por que tem que ser a fita transparente? Porque nós vamos observar a água dentro da nossa garrafa através dessa escala. Nós precisamos observar essa escala para comparar a quantidade de chuva que ocorreu em um determinado período de tempo. Vamos lá, tiramos um pedaço de fita. Exagerado? Sim, mas aí nós fazemos os ajustes posteriores. E nós colamos sobre a garrafa. Recomendo mais uma camada de fita para ele ficar bem vedado, certo? Então, quando vocês forem fazer, coloquem mais uma camada de fita para ele ficar bem vedado e impedir que a água entre aqui. Como nós fizemos, no caso eu fiz de caneta, qualquer gotinha de água que cai ali vai gerar aquele borrão. Então vai ficar tudo borrado a nossa escala e a gente não vai conseguir observar os valores da água, a quantidade de água que caiu em determinado período do dia. Então, eu recomendo que vocês vedem bem para não entrar água aqui dentro. Vamos colocar agora o funil sobre a outra parte da garrafa, finalizando a construção do nosso pluviômetro.
Nossa, mas é só isso? Sim, é só isso. Nosso pluviômetro está pronto. O que vai acontecer quando chover? Quando chover, ele vai cair uma determinada quantidade de água nessa região que vai ser concentrada no fundo da nossa garrafa. Conforme for enchendo a garrafa, nós vamos sabendo quantos milímetros de água choveu naquele dia. Ah, parou de chover? Ontem eu constatei que choveu 5 milímetros de água. Por quê? Porque chegou até a linha dos 5 milímetros. Então, foi uma chuva de 5 milímetros que teve no dia 27 de setembro. Então, você marca lá 25 milímetros. Aí parou de chover, você tira o funil, joga a água fora e você mensura a água de um outro dia, a água da chuva de um outro dia. Em 27 de setembro choveu 5 milímetros, mas no dia 30 de setembro choveu 20 milímetros. Então você marca novamente 20 milímetros, uma tabelinha, joga água fora e você tem assim um controle da quantidade de chuva dentro de uma semana, dentro de um dia, dentro de um mês. Legal? Então, os meteorologistas utilizam muito essa informação para determinar o tempo e o clima de uma determinada região. Escolha um local aberto para colocar o pluviômetro. Não adianta você deixar dentro de casa ou na varanda, porque a água precisa cair nessa região. No quintal de casa ou no pátio da escola, por exemplo, não esqueça de escorar ele bem com pedras para que o vento não derrube. Ele é leve, então você precisa colocar um suporte bem firme ao redor. Coloca algumas pedras aqui ao redor que sustentem o peso dele, que mantenham o equilíbrio dele. Mas vai ficar na frente da escala, não tem problema. Quando você for retirar para observar a quantidade de chuva, você retira ele do ninho dele de pedras, observa a escala, joga água fora e coloca ele novamente ali. Unicamente para ele não tombar, porque se ele tombar, você perde a tua escala, você perde a quantidade de chuva naquele determinado dia. Todos os dias em que chover após a chuva, verifique a escala da altura atingida pela água após a leitura descarte a água, que a gente já conversou. Construa uma caderneta com as datas das chuvas e o índice pluviométrico de cada data. Analise a variabilidade de chuvas ao longo das estações. Analise a quantidade de chuva ao longo das estações. Chove mais no verão? Chove mais no inverno? Chove mais no outono? Chove mais na primavera? Quais as épocas do ano que chove mais? Então, vocês podem utilizar esse pluviômetro para analisar isso, para observar isso. E a leitura do pluviômetro é feita de modo a compreender o quanto de precipitação ocorreu em um determinado local. Por exemplo, se no pluviômetro está marcando 10 milímetros de chuva, quer dizer que se a água não fosse absorvida ou escoasse pelas canaletas e bocas de lobo, iria se formar uma piscina de 10 milímetros de água por toda a região que estava chovendo. Por toda a região que estava chovendo. Vamos pensar aqui em São Bento. São Bento ou numa região bem plana de São Bento. Difícil encontrar, mas enfim, num campo de futebol, uma quadra onde é bem plano, e essa quadra ela é fechada nas laterais com um muro, mas é aberta na parte de cima. Se chovesse 10 milímetros em um dia, no outro dia você iria observar essa quadra e você iria perceber que ela tinha 10 milímetros de água. Nossa, mas em toda a quadra? Em toda a quadra. Em toda a região que estivesse chovendo, iríamos constatar 10 milímetros de água em toda a região que está chovendo. Ela iria formar uma piscina porque não iria ter para onde escorrer. Por isso a importância das bocas de lobo, dos encanamentos, das regiões para escoamento da água, da infiltração do solo, da porosidade do solo, capacidade de ele absorver essa água. Porque senão iria chover e o nível da água iria aumentar, não teria para onde ela escorrer. E aí que acontecem as enchentes. Porque o pessoal joga lixo no chão, entope as bocas de lobo, entopem as outras regiões,
foi totalmente asfaltado e acimentado as áreas verdes, as áreas de terra, a água não tem mais para onde escorrer e ela sobe o nível dela. E aí que resulta nas enchentes, quando temos uma grande quantidade de chuva. Um pluviômetro tem como função imediata observar apenas a quantidade de chuva em um determinado intervalo de tempo. Mas quando pensamos na sua função a longo prazo, podemos calcular o índice de precipitação médio ao longo dos anos, definindo regiões com maior e com menor quantidade de chuva dentro do intervalo de um ano ou de estações específicas. No dia você só vai observar, nossa, que legal, ontem choveu 10 milímetros e acabou. Você não tem mais o que fazer com essa informação. Mas depois de um ano você vai conseguir entender que no verão temos uma quantidade mais rápida de chuva, uma quantidade maior de chuva, mas numa intensidade maior. Vários dias, mas numa intensidade maior. Por exemplo, choveu 2 horas, mas choveu muito, deu um toró de água, diferente do inverno. No inverno choveu muito, mas num longo período de tempo. Então você consegue analisar isso através do pluviômetro. E através dessas longas observações e coletas de dados, conseguimos encontrar a melhor época do ano para o plantio e para a colheita de diversas culturas, garantindo um melhor desenvolvimento das plantações e, consequentemente, maior produtividade. Maior produtividade significa alimentos mais baratos e acessíveis para as pessoas, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Super simples o experimento, mas por trás o objetivo dele é muito complexo e precisa de muito estudo e muita análise para ser formulado. Você precisa passar um ano inteiro, vários anos observando os índices de chuva, a quantidade de chuva nas estações para conseguir realizar uma boa previsão do tempo, para conseguir determinar o clima de uma região. Então, equipamento simples, mas muito produtivo, muito útil para o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do experimento. Nos vemos na nossa próxima aula.